Olá, amigos da Revista Paulista. Eu sou o jornalista Maurício Coutinho e trazemos aqui mais uma entrevista deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão saborear com muito prazer. Eu estou falando da empresária e agitadora cultural, minha grande amiga Lilian Malta Varela, ou Lili, a grande Lili do Drosófila. Lili, seja bem-vinda à Revista Paulista. Coutinho, obrigada pelo convite, feliz em estar aqui participando desse grande movimentador cultural, porque você é uma pessoa aqui em São Paulo de extrema importância, porque você ajuda a colocar, nos colocar sempre no centro, né? Estamos no centro da cidade e ele sempre nos coloca no centro, isso é muito importante, valorizar São Paulo e o centro também, que é tão maravilhoso. Lógico. E para quem está ouvindo aí e não conhece, o Drosófila fica aqui na rua Nestor Pestana, onde logo vai reinaugurar o Teatro Cultura Artística, do lado da ACM, o clube, a Associação Cristã de Moços, em frente à Igreja Presbiteriana, que tem, segundo dados, um dos órgãos maiores da América Latina e tal. É muito legal. E Drosófila é sempre Drosófila, que tem atrações. Vocês vão ver as histórias, espera um minutinho. Bora lá. Lili, queria que contasse um pouquinho lá da sua infância. Eu sei que você é de Minas. Da sua infância, como é que era? Você já era essa agitadora cultural? O Coutinho, tem uma história muito incrível para contar, e é a seguinte: esses dias eu estava conversando com uma amiga que é uma jornalista, que a gente está começando a escrever um livro, com a Isabel Fonte Vasconcelos. E aí, de tentar lembrar, então acaba que vira quase uma análise, né, da sua vida. E aí eu lembrei uma coisa, quando eu era criança, eu devia ter uns 6 anos de idade, eu tinha gatinho, eu sempre tinha, aqui no bar eu tinha 2 gatinhos, sempre tive gatinhos. E aí eu fazia o quê? Um showzinho. Então eu cortava carne pequenininha, amarrava numa linha, pegava papel, amarrava o papel numa linha e chamava as crianças, né, meus amiguinhos crianças, tinha que pagar para ver, e eu falava, vocês vão ver um show dos gatinhos. Aí eu pegava, colocava o papel, falava, agora o gatinho vai fazer vai levantar. Aí eu punha o gatinho e levantava para pegar a bolinha de papel. Agora o gato vai fazer um círculo. Aí eu pegava a linha com a carne, aí punha perto dele assim, aí o gatinho vinha acompanhando. Agora o sinal da cruz. Aí fazia assim, pegava a carne assim, fazia, aí o gatinho fazia o sinal da cruz. E o povo. O empresário mirim já abusando. Outra coisa, quando eu era adolescente, lá em casa tinha um quartinho lá embaixo, né? E aquele famoso quartinho, né, da zona, da bagunça, você põe tudo lá e tal. Aí a gente ficava assim 2 dias arrumando aquilo tudo, aí fazia festa. Então eu fiz a minha festa de 15 anos lá. Aí eu pintei todas as paredes. Nessa época eu tinha uma revista que chamava Revista Pop, era super moderna. Essa revista era uma delícia. Aí eu pintava umas coisas em inglês nas paredes, fazia aqueles desenhos, língua de Rolling Stone. E aí o papai, eu arrumei o som com a minha amiga, uma picape com os discos, para colocar os discos. Meu pai fez uma caixinha com três interruptores. Então, aí era uma luz vermelha, uma verde e uma luz azul. Então era um RGB. Aí ele ficava, apagava e acendia uma luz e punha as músicas e o povo dançava na boate. Então, o papai também potencia aí essa agitação. Uma graça. E aí essa boate tinha o singelo nome de Neocid. Por quê? Porque tinha a boate em Nova York nessa época que se chamava New York City. Isso. Então, aí virou Neocid. E aí eu peguei um papel de caixa, cortei uma caixa, aí eu fiz com brocal, né? Você coloca a cola assim, depois você joga o brocal, aí eu fiz um N igual de National Kid. Nossa, quem sabe quem é National Kid sabe o N aí, do National Kid. Eu fiz o N do National Kid, aí escrevi Neocid, que é New York City, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E tinha um inseticida aqui que chamava Neocid, aquele corta-pulga, tinha do Fleet e tinha uma que era uma latinha, você apertava assim, e aí você põe no cachorro. E aí você falou do seu pai e da sua mãe, o que eles faziam? O papai ele trabalhou um tempo, ele era securitário, né? Então ele trabalhava na Previdência do Sul, era uma empresa. E depois ele passou a ter padarias, então ele tinha algumas padarias em Belo Horizonte, e a mamãe trabalhava na Avon Cosméticos. Então... E o que eles falavam assim dessa menina já arteira, empreendedora mirim?
Todo mundo assim, toda família tem uma ovelha negra, né? Aí nesse sentido que todos eram mais certinhos. E eu sempre estava assim, aquele pontinho fora da curva, né? Então eles falavam, Lília, você é muito criativa, você não tem jeito. E aí eu sempre inventava, né? Assim, quando eu era pequena, eu queria um dinheirinho, então a gente tinha um pé de goiaba, eu pegava as goiabas, tirava, punha numa caixinha, jogava folha de goiaba, pegava água, jogava assim e subia a rua vendendo. Porque assim, a gente queria mesada. Aí todas minhas primas, todo mundo ganhava mesada, né? E aí eu falava, pai, dá uma mesada pra gente. Aí ele falou, você quer mesada? Você quer mesada? Eu falei, quero. Mas pode ser uma cadeirada? Ele pegou a cadeira e fazia assim, sabe? Então a gente se virava. Então esse se virar, eu acho que é muito importante, porque hoje em dia tudo também é tão fácil, né? Sim. Então as coisas eram muito difíceis. Então assim, eu tinha que me virar desde muito cedo. Se eu quisesse, uma meinha, uma vez umas meinhas do Snoopy, mil anos atrás. Aí qualquer coisinha que eu fosse ter, eu tinha que me virar para comprar. Então eu ia fazendo coisas, fazia bijuterias, fazia pulseirinha, fazia de tudo. É os famosos se virar nos 30, daquela época você tinha que fazer isso. Até hoje eu me viro, qualquer coisa tá lá, e aí joga, aí vem, né, todo dia. Não sei quem tá fazendo isso, quem souber me fala. Eles pegam um lugar assim, abrem uma jaula, 6 leões de uma vez. Aí abre e fala, vai naquela ali! Aquela ali sou eu. Aí vem os 6 de uma vez. Aí a gente vai dar um golpe, e pronto. Mas é muito leão para matar, muito, né, meu amigo? Por isso que vai naquela Lili. Por isso que precisa mudar essa linguagem. Agora, e aí você foi para os estudos. Então, até para o público internauta conhecer, o que você estudou? Gente, vocês não vão acreditar. Eu me formei em turismo, eu sou uma turismóloga. Então eu me formei em turismo, então é por isso que até muita gente brinca, é por isso que você viaja tanto. Porque o Tom, né, somos casados há 31 anos, e o Tom faz muitos trabalhos fora do país. Então ele sempre recebe convites, ele tem alguns trabalhos que ele escreve também. Então, para quem não sabe, ele é inglês, não é isso? Neozelandês. Neozelandês, olha só que chique, cara. Foi conseguir, casado há 31 anos, e ele então, ele escreve artigos, é isso? Artigos, e ele faz parte do board de uma revista de sociologia em Paris, então estou sempre viajando, aí tem um congresso, não sei o quê. Aí quando dá para ir, eu vou, porque já tá lá, já tem um hotel, já tem tudo, tem prestação. Aí a gente vai e depois divide. Entendeu? Bem simples assim. Tem uma amiga minha também, que às vezes eu vou viajar com ela vai para Guaianazes, Itaquera, ela vai para Paris, para Londres, para Calcutá, entendeu? E aí você estudou, mas você fez muito curso paralelo, né? Assim... Olha, alguns, assim, mas curso de línguas, né? Estudei mandarim muito tempo. Mandarim? Mandarim, Antes de entrar na moda do pessoal querer... Antes de entrar na moda, eu já estava estudando mandarim. Então eu estudei mandarim, agora ano que vem, que minha vida vai se acalmar um pouco mais, assim, porque eu preciso de tempo, né? Porque as pessoas acham que abrir um bar é muito fácil. Abrir bar aperta o botão e tudo vai acontecer. Gente, eu já vou dizer, não é bem assim. Quem tem bar sabe como é que é. De manhã, de tarde, de noite, parece um filho de 2 meses de idade que acabou de nascer, que você tem que ficar ligado direto. Mas eu vou roubar esse tempo que eu quero voltar a estudar, porque eu adoro a China, eu quero um dos meus planos, quando for possível, né, vou juntar meu cofrinho, eu quero voltar para a China, que eu adoro, é um país incrível. E cada vez é mais incrível, cada vez você vai vendo. A China é o primeiro produtor mundial de carros elétricos atualmente. Sabe o que eu li agora? Desculpa até mudar de assunto. Mas olha só, até a Volkswagen saiu da Alemanha, está indo lá montar e agora ainda fez quase uma joint venture com a China para fazer carros elétricos, porque eles dominam. Ou seja, é o grande salvador da pátria de quem quer ter um jeito de ir e vir, mas que não esteja usando os combustíveis fósseis. Então, assim, a China, muita gente desce a lenha, porque quem desce muito a lenha não conhece, sabe? Mas a China é de uma exuberância, é de uma beleza incrível, é para lá que eu quero ir. E como é que você foi picada pela mosquinha de ter um bar, principalmente um bar temático como esse? Na verdade, tudo aconteceu, eu trabalhava numa loja, né, em 1986, 80 e poucos.
Aí lá eu falava, ai gente, não quero loja não, vou trabalhar num lugar. Então eu conheci uma pessoa que era a Cibele, que agora é minha amiga até hoje, e eu falei, vamos abrir um bar. Então assim surgiu, no dia 15 de maio de 1986, surgiu o Drosófila Bar. Porque eu queria trabalhar com gente, eu sempre gostei muito de gente. Então, quando eu trabalhava na loja, eu era sempre muito comunicativa e tal. E foi isso que aconteceu. Então, eu fui picada, falei, eu quero é um bar. Então, esse foi desde 1986 até os dias de hoje. Atualmente, o bar tem 37 anos de idade. Então, essa é a minha sina, o meu prazer, a minha vida. Bar. E aí você começou, por exemplo, você não entendia praticamente nada ainda de bar, né? Nada. Então foi tudo meio levando o que ia acontecendo, você ia aprendendo, não é isso? Exatamente, mas aprendi fazendo e tendo noção. Eu acho que a pessoa tem que ter noção. Então, o primeiro bar que a gente abriu, a gente já tinha noção. A gente abria de manhã e de tarde, em pleno plano, colo, não tinha carro, a gente não tinha telefone, não tinha nada. A gente ia pegava um ônibus, chegava até o sacolão, comprava as coisas do ônibus no sacolão. Olha que loucura. E montamos um bar no começo, era saladas e 2 pratos quentes de dia. A gente ia para casa, tomava banho e voltava à noite e abria a noite como bar. Era uma garagem pequenininha. Me falaram que não tinha nem banheiro? Não tinha nem banheiro. Nem banheiro. Você sozinho? Aí tinha que atravessar a rua. Do vizinho? Do vizinho. Aí a gente falou com o vizinho, a gente dá um papel higiênico para você, não deixa de utilizar seu banheiro. E foi assim que tudo começou. E sempre começou um sucesso. As pessoas já achavam que a gente já fazia exposições, sabe? Não era só um bar. Tanto é que o subtítulo desse Drosófila era Drosófila mais que bar. Porque não era só um bar, sabe? Ele era um pouco de tudo. E até por curiosidade, o que é Drosófila? Boa. Drosófila é o nome científico daquela mosquinha das bananas, das frutas. Ela se chama Drosófila melanogaster. E foi através da Drosófila que foi estudar sobre o DNA. Então, o DNA, tudo que a gente vê agora, atualmente, em 2023, 2024, 2090, por causa da Drosófila, porque é o ser mais fácil de você estudar as mutações e tudo mais, para você fazer tinha aquela escala do Watson e Crick, né, do DNA, então a helicoidal, tudo foi através do Drosófila melanogaster. Mas eu queria falar uma coisa do Drosófila, que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, num livro de um grande cozinheiro americano. A Drosófila melanogaster, a Drosófila, que é essa mosquinha que dá nas frutas, e você sabe que ela é apaixonada com álcool. Eu vim descobrir isso há pouco tempo atrás. Porque as frutas, quando começam a fermentar, é um livro sobre fermentação. Michael, eu vou lembrar o nome dele, é incrível. Quando a fruta começa a fermentar, ela forma um alquinho, não é? Sim, então, sim. E por que a Drosófila pousa lá? Porque esse alquinho é necessário, porque no intestino dela, se não tivesse álcool, eu esqueci o que é que faz, mas faz um barato lá e sem isso ela não vive. Então ela tem que chapar no álcool. E aí agora você vê, eu coloquei o nome Drosófila e sem querer, querendo, eu trabalho com isso, né? Eu brinquei o de chapar, mas Drosófila tem mas tudo a ver com a bebida. Nossa, que legal. Agora, e como é que é viver o dia a dia atualmente, né? Principalmente depois da pandemia? O Drosófila e as suas criações e invenções que tem que se recriar todo dia, né? Olha, você como um agitador cultural, né, você bem sabe disso, né, Coutinho, eu agora tenho usado um termo que eu acho muito incrível, que é a impermanência. Então, no budismo existe isso, a impermanência. Eu lembro uma vez que eu estava no interior da China e fui num mosteiro maravilhoso. O povo ficava assim, 3, 4 meses, fazendo uma mandala, coloca uma areinha, uma coisa e vai, faz aquela coisa. Aí chega no final, passado, sei lá, séculos, aí a pessoa faz assim, limpa tudo, porque é impermanência. Você não pode ficar parado no mesmo lugar. Água parada dá lodo. Então, você tem que estar se renovando sempre. Então, a importância de daqui a pouco eu estou mudando as coisas do Drosófila, tem que mudar de lugar, tem que fazer isso, hoje eu vou pôr isso, amanhã eu ponho aquilo, eu tenho que tirar esse móvel. Isso é muito importante para mexer com a cabeça das pessoas. A gente não pode ficar parado, quem fica parado é poste. E como é que você conjuga, então, alguns, quase que muita gente reclama, às vezes fala, mas antigamente não era assim, era melhor. Hoje mudou, tem a internet, tem essa juventude que eu brinco e chamo essa molecada que vem aí com novas ideias, mas não pode, é assim, é assado. Como é que você conjuga isso?
Olha, né, a gente sabe, a gente que está nessa idade, a gente sabe o seguinte, né, que cada dia a internet vira um apartheid tecnológico, né, porque tem um monte de coisa que até eu, assim, eu falo, nossa, deixa eu correr atrás disso, porque senão o gap, né, o buraco fica maior ainda. Então eu tento, assim, tem uma moçada que vem aqui que é incrível, as pessoas que sacam o espírito do bar. Então vem uma moçada que é muito ligada, são pessoas de 23, às vezes 25 anos, com uma cabeça tão incrível, uma cabeça já formada para várias coisas, sabe? Então a gente atrai um público, assim, muito artistas, né? Moçada. O que eu acho interessante até colocar que o Drosófilo é um lugar assim, é um lugar democrático, porque às vezes, gente, uma vez tinha uma senhorinha de 90 anos, ela foi na pista dançar. Então, mesmo? assim, tem muita gente, vem gente de todas as idades. E eu acho que todo bar deveria ser democrático. E tem bares que você vai, aí é só uma patricinha, tudo igualzinha, aquela roupinha igualzinha, o cabelo, escovinho, tudo igual. E não é, você tem que ser democrático, o lugar tem que ser para todos. Agora, a gente está falando tanto do Drosófilo, eu queria que você descrevesse um pouco o que tem no Drosófilo, até para quem não conhece, tem que vir conhecer. Como é que é? São vários ambientes, né? Sim. Ó, é interessante a gente começar pela história da casa. Essa casa que a gente está aqui é uma casa dos anos 20, ela foi construída, então ela foi terminada de ser construída em 1920, e o arquiteto era o Adelardo Soares Cariubi, cujo bisneto, que é o Giovanni, olha que incrível, ele sempre vem aqui, é uma pessoa, teve um design week, ele participou mostrando os trabalhos do bisavô dele. Tem trabalhos lá no Lago do Arocho, tem prédio do Adelardo Soares Cariubi. A Cúria também? A Cúria Metrô tem também. É trabalho dele, né? Tem também. E aí é o seguinte, então essa casa é uma casa dos anos 20, ela é de estilo cottage, com influência germânica, e são 2 andares, então é um casarão. E é como se morava a burguesia da época. Então lá embaixo, que são as salas nobres, com as paredes pintadas à mão. Todo mundo acha que é papel de parede, mas a parede é pintada à mão. Então tem essas paredes, tem os grandes salões, onde a gente tem o bar principal. E aqui na parte de cima, aqui por exemplo, onde nós estamos agora, era o quarto do casal. Então o casal morava nesse quarto, aqui na frente, que está em frente ao Teatro Cultural Artístico, que é a Catedral Presbiteriana, né? E tem uma varandinha deliciosa. E aqui atrás dessa parede tem uma coisa muito legal atualmente, que era o antigo, onde se troca de roupa, o closet. O closet. Tem um closet, então tem os armários embutidos. Ali agora tem uma coisa muito, muito legal que eu quero te contar. Ali a gente fez agora nossa, eu acabei de esquecer o nome, mas é um pequeno bar escondidinho, né? E o Speakeasy, e nesse bar tem, depois é onde a sala de banho, tem uma coisa muito legal que é a destilaria do Gin Jardim Botânico. Uma destilaria aqui dentro? A primeira destilaria urbana de São Paulo, dentro da cidade, uma destilaria que produz o Gin Jardim Botânico que a gente faz aqui. Olha! E tem 6 medalhas de ouro, 2 medalhas de ouro em Londres, 2 em Nova York e 2 em São Francisco. Olha que legal! Nossa, é legal, até você que mora pelo centro, ou que vem todo dia trabalhar pelo centro e depois não sabe para onde ir, olha aqui, vem conhecer uma destilaria urbana, que legal! E já está há quanto tempo? Olha, ia ser inaugurado antes da pandemia, né? Mas quando a pandemia... A gente ia inaugurar, na verdade, no dia 17 de março. Aí veio a pandemia, ferrou geral. Aí depois, quando tudo começou a abrir, a gente foi abrindo devagarzinho. Só a parte de cima, a gente deixava a parte de baixo fechada. As pessoas subiam a escadaria e vinham aqui para a parte de cima. Então ficava aberto só o Speakeasy. E essa sala onde nós estamos agora. E segundo me contaram, que eu cheguei um pouco antes ali, a garrafa também é diferente, diferenciada, né? Eu vou te falar uma coisa, toda tá uma aqui. história. Aqui, olha, eu vou. Não esquecer. Olha a garrafa, esse o Gin Jardim Botânico é muito interessante. Primeiro que a garrafa, ela é feita à mão, ela é feita artesanalmente, o vidro é reciclado. E olha que legal também por causa da cidade. Aqui embaixo tem esse hexágono. Esse hexágono significa o marco zero da cidade, que é na Sé. Aqui na Praça da Sé, em frente à Catedral, a gente tem o marco zero. E nesse marco zero a gente colocou
dentro do Speakeasy é possível ver. Então a gente coloca o desenho das torres da catedral, a gente coloca o obelisco, alguns marcos da cidade, o Copan e tal. E esse gin é um sipping gin, ele é feito aqui na casa, já tem essas medalhas de ouro, e é um gin que você pode tomar puro, porque ele é tão leve. E é tanta novidade, mas eu vou contar mais uma. É o único gin no mundo que tem o pau rosa. O pau rosa é o mesmo usado no perfume Chanel número 5. É mesmo? E dois perfumistas que desenvolveram, né, são perfumistas franceses, uma francesa, um é neozelandês, mas que morava em Paris, agora voltou para lá de novo. Eles que desenvolveram, porque é tão fino, é tão sutil, e todo mundo que toma realmente fica apaixonado pela sutileza desse gin. E esse é o Jardim Botânico que a gente produz. Desse nome, explica o nome, como que escolheu o Jardim Botânico? Tá, parece fácil escolher um nome, né? Um nome que a gente queria, vários já estavam assim. E a gente pensou, gente, que incrível, toda cidade do mundo, uma grande cidade, tem um Jardim Botânico. Sim. E o que é? Esse aqui a gente tem 17 botânicos, são 17 botânicos aqui dentro. Esse é o nome, e eu acho o nome de uma singeleza e de uma beleza, sabe? Então é esse, então assim foi, depois de muito batalhar o nome, aí também nomes que a gente queria já estavam registrados e tal, então ficou o Jardim Botânico. Gente, a garrafa é linda, eu adorei, lógico, o gin ainda não provei, mas deve ser maravilhoso, mas eu gostei muito do detalhe dela não esquecer, de homenagem à cidade de São Paulo, o Marco Zero, você vê, são os detalhes que marcam, né, o Drosófila e agora o Jardim Botânico Gin, né? Sim, sim. Bem interessante do que você fala. E eu acho o seguinte, São Paulo, o centro de São Paulo, eu amo São Paulo, eu sou de Minas, mas assim, eu escolhi São Paulo e eu amo essa cidade. Mas o mais importante é que o centro de São Paulo é maravilhoso demais. E muita gente às vezes fica olha, quem descobre o centro dessa cidade pira pela beleza. Eu escolhi estar no centro por opção. Não foi, não tinha. Eu escolhi por opção, porque para mim é onde tem as coisas mais lindas. Os transportes todos estão reunidos aqui. Sim. De ônibus para os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, e pelas belezas. Os grandes prédios, as grandes construções maravilhosas, todas estão aqui. Posso falar uma última coisa? Lógico, que é o seguinte, lá embaixo eu sou doida com o Zeppelin, né? E lá embaixo eu trouxe da Alemanha, do Deutsches Technisches Museum, um Zeppelin maravilhoso. E aí, aqui a gente tem um quadro que eu descobri, que lá onde é o prédio Martinelli, foi pintado o Zeppelin quando ele passou. Ele já passou várias vezes por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, tinha um hangar no Rio, tem um hangar em Pernambuco, né? Em Recife tem um hangar do Zeppelin também, esse ainda existe as estruturas. Então, olha, no centro da cidade, eu tenho inclusive no cartão de entrada do bar, um Zeppelin e ao fundo a gente tem um prédio Martinelli. Olha que coisa mais linda, não é? Eu acho que é história, São Paulo é história, São Paulo, eu sou apaixonada, eu sou suspeita, então, sabe, suspeita, sou suspeita para falar porque eu amo. E é verdade, e ela cria cada evento aqui, um melhor que o outro, dá oportunidade a músicos, artistas, instrumentistas, que é muito importante, ou seja, não é só o bar pelo bar. Né? Não, eu acho que o bar ele tem uma função social também, sabe? Então, por exemplo, essa coisa dos artistas, né? Então sempre vem bandas, jazz, às vezes eu não coloco coisa muito pesada não, sabe? Mas muitas pessoas com vozes incríveis. E um exemplo interessante, quando eu tinha o Drosófila em Minas, né, quem começou a tocar foi na época chamava J Quest, que é o J Quest, eles começaram a tocar no bar. Então a gente já levou lá Nando Reis na época, Ed Mota, eu tenho foto que tocava do Drosófila. Gente, ela é amiga do Ronaldo Fraga, você quer mais? Amicíssima, um querido, para mim um dos grandes estilistas do Brasil, um dos mais criativos, abertos, um papo super interessante. Um dia a gente vai entrevistá-lo, se Deus quiser. Olha, vale a pena, porque esse cara, ele é um gênio, ele é incrível. Ele fez vários uniformes do bar. Olha, uniformes de Ronaldo Fraga. Amigo é para essas coisas, né? Temos que usar e abusar. Isso aí. A entrevista é maravilhosa. Te falei, não daria 10 entrevistas aqui. Mas a gente está chegando ao final. Eu queria, Lili, que você deixasse, além do endereço,
as mídias digitais do Drosófila e deixassem, por último, uma mensagem para essa pessoa que está desesperançada, depois da pandemia, que fica chateada e tal, e você sempre de alegria, sempre repleta aí de novidades. Olha, primeira coisa, então vamos lá. O Drosófila fica aqui na rua Nestor Pestana, que antigamente se chamava Rua Flores Bela, em frente ao Teatro Cultura Artística e essa linha da Catedral Presbiteriana. A gente abre de terça a sábado a partir das 18 horas. Às vezes você quer ler um livro, vem pra cá. 6 horas da tarde, você vem pra cá ler um livro, aí a gente faz shows às quartas e quintas, sabe? Então é um lugar, e também a gente trabalha mais com coquetelaria. Aqui a gente serve coquetéis, então tem coquetéis dos anos 30, os coquetéis clássicos, sabe? E também os autorais que são feitos aqui na casa. Mas além de falar isso, a gente tem o Instagram, né, que é Drosófila Bar, então é facinho, Drosófila é com P de Paula HY, Drosófila Bar. Facebook, que ninguém olha mais, todo mundo agora só quer saber de Instagram. Mas a principal coisa que eu acho que o mais importante disso tudo é a gente falar sobre as nossas questões mentais, né, e sociais. Eu acho que essa pandemia, esses dias todos eu tenho falado tanto sobre isso, que é tão incrível que até hoje isso está muito incrustado na gente. Então, você que está aí, sabe, ainda meio, né, como falava minha cabisbaixo, ainda está aquela situação assim, primeiro, saia, ande. Primeira coisa mais importante, vai dar uma volta, vem para o centro, todo mundo, o centro. O centro, primeiro que está muito legal, ou ande no seu bairro, ou vai no Sumarezinho, dá uma volta, ande e traga sempre bons pensamentos. Gente, eu tinha tudo para estar aqui chorando, pitanga, tá? Porque foi um ano, está sendo, desde a pandemia tem sido bem complicado, mas assim, eu não vou deixar de lutar e é isso, a impermanência entra aí também, você tem que criar. Crie alguma expectativa para a sua vida. Vou aprender bordado, vou aprender uma língua. Eu estou com 70 anos, vou aprender uma língua. Olha que ótimo, você vai estar exercitando a sua cabeça. Porque hoje em dia essas coisas, a gente sabe, a gente tem que fazer exercícios mentais, porque tem o Alzheimer batendo na porta, tem tudo aí. Outra coisa importante, exercícios. Você tem que fazer exercício, pelo menos que fosse levanta e abaixa do seu sofá 100 vezes por dia, porque sem a sua perna você não consegue fazer mais nada. Eu estou falando para a moçada que já está chegando do lado de lá. E para a moçada que está do lado de cá ainda, o conselho que eu dou é seja sempre paciente com as pessoas mais velhas e sempre traga boas coisas, orientações, dicas, né? Porque a vida, gente, é isso, a vida é o entremear do claro, do escuro, do branco, do preto, do velho, do novo e do amor para todos os lados. Então essa é a minha dica de vida e de tudo. Gente, eu sei que vocês estão aí aplaudindo agora, é o mínimo que vocês podem fazer, mas é sempre incrível falar com essa mulher, falar com a minha grande amiga Lili Varela, porque olha, ela tem ideias maravilhosas e ela põe em prática. É isso, com ela as ideias saem do papel. E isso é muito importante. Uma pessoa que ama o centro da cidade, que ama a vida, ama as pessoas, e para ela tudo é positivo, proativa, vamos lá frente. Lili, não sei como agradecer. Um beijo. Você é demais. Você fala isso tudo, mas quem é essa pessoa, essa locomotiva à frente de tudo é você, sabe? A gente aprende demais. Estou aprendendo com você, aprendendo com você. Tá bom, gente. Beijão e até a próxima entrevista.